transformou o talento em conquista e dedicação, em orgulho para toda a nossa cidade. É com grande alegria que entregamos esse título benemérito a Thales Maia de Araújo, representante ranchariense nas provas de laço, brilhando em competições nacionais e internacionais. Thales, cada arena que você entra carrega um pouco da nossa história, da nossa cultura e do nosso povo. Seu esforço, sua humildade e paixão pelo esporte fazem de você um exemplo para a nossa juventude e um motivo de honra para a rancharia. Que esta homenagem seja um incentivo para que você continue laçando sonhos e conquistando vitórias. Parabéns e muito obrigado por representar nossa cidade com tanta grandeza. Boa noite a todos. Rogério. Tarzan. Nobre vereador Tarzan. Boa noite, senhor presidente. Em nome do nosso prefeito Homero, cumprimento toda a mesa diretora, aos nobres vereadores, funcionários dessa casa. Em nome da Renata, mãe do prefeito, quero cumprimentar todos vocês que estão conosco, né, o nosso histórico e ex-prefeito Ieia, né, marcando aqui sua presença, e todos vocês que estão conosco nessa noite, e você que é testemunha de uma noite especial. Hoje Deus está presenteando a você, Thales, com um título de honraria, como a Gláucia disse aqui. Esse título honorífico é para pessoas que são diferenciadas, pessoas que marcam a história. E eu estava lendo ali a justificativa e tem algo que me toca muito o coração quando se fala de família. Que o pai laçava e chegou a um certo ponto que ele enxergou que o filho tinha dom. Aí virou até técnico, investiu a oração da mãe, que é aquela oração que para que Deus guarda, que cuida, né? Para que não aconteça aquilo que a gente sempre espera, né? Só espera que aconteça o pior, mas o melhor estava por vir. Hoje nós temos o Thales representando o Rancharia, um campeão, né? Pelo mundo, nacional e internacional. Isso é um motivo de muito orgulho para nós, para a nossa cidade e para nós vereadores, para o prefeito, marcar um momento como esse na nossa gestão. É Deus que tem um projeto na sua vida. Deus ele tem algo extraordinário marcado para a gente, que a gente não sabe. Mas um dia, quando você olhar para trás, você vai ver que Deus já tinha escrito essa história. E hoje nós temos uma pessoa tão importante, marcando a nossa cidade nos 4 cantos do mundo. Eu sempre falo assim que os grandes homens são simples de coração, e isso os torna extraordinário. Parabéns a você, parabéns a todos vocês que estão conosco nessa noite, e é um grande prazer fazer parte dessa história. Muito obrigado e boa noite. Após ouvir o pronunciamento dos nobres vereadores, convido agora... Você não vai falar depois? Você fala depois com o presidente? Convido o nosso vice-prefeito para fazer uso da palavra. O segundo damo tem ajudado muito lá na assistência. É uma figurinha carimbada, está sempre lá, né? Tá. Hoje é um dia histórico. Boa noite a todos presentes, Homero, Thales, Vitinho, Ieia, Fernão. Quando a Vanila falou da família Araújo, eu também convivi muito com, né, Fernão? Homero, Ieia, lá a gente já almoçava junto em Prudente, quando eles faziam a faculdade de advocacia, você lembra? Foi ontem, né? E para falar o que desse menino, gente? O menino, o avô dele era delegado em São Paulo, vinha praticamente quase todo sábado, né? Pelo menos cada 15 dias. Ele sentava ali na frente da farmácia, ficava conversando, até a gente fechar. Não ia embora. E só elogio. Eu me lembro quando ele falou que levou você para jogar na Portuguesa, mas você era São Paulino, não ia dar certo, filho. Entendeu? Então, se você fosse no Palmeiras, talvez deve certo. Mas, a brincadeira, você tem uma coisa que
gente sente que falta na nossa cidade, nas nossas famílias. É o amor dos pais, da mãe, dos irmãos, dos primos. Isso é muito importante. Isso aí engrandece. Te garanto que isso deu mais força para você, que você tem uma base familiar. E infelizmente, nossa população está sentindo essa falta dessa base. Eu tenho só que elogiar você, menino sempre humilde, simples. Continua assim, filho. Deus escolhe pelo coração. E o sucesso teu é pelo seu coração. E eu não podia deixar a homenagem também ao meu amigo Washington, que hoje ele não veio com o uniforme azul dele. Ele veio com o uniforme preto. Né, meu amigo Washington? Muito obrigado, desculpa a brincadeira. Convidamos agora para se pronunciar antes do presidente da casa e autoridade máxima, o nosso prefeito municipal, Homero Pinelli Severo Lins. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome do meu vice, Miguel Migirianov. Cumprimento os demais vereadores, todos presentes na galeria. O meu boa noite. Falar do Thales, a gente tem que começar a falar um pouco da família Araújo, né? O quanto essa família fez liderança e está fazendo sucessão, que é muito difícil. Então, a gente vê o IEA, lá em 92, saindo candidato a vereador, o único prefeito eleito 3 vezes na cidade de Rancharia, doutora Gláucia, inúmeras vezes vereadora, o Vitor, vereador, presidente da casa hoje. Sem dúvida, na carreira do Homero está um pedaço de Araújo, ou muito de Araújo ali, pela proximidade, mas deixo a eleição muito clara, porque se não fosse a família Araújo, eu não estaria sentado aqui nessa cadeira hoje. Então, a minha eterna gratidão a essa família. E, do outro lado, um pouquinho do Severo Lins, né, Tereza? Que sempre esteve próximo ali. E o Thales é um pouco dos dois. O Thales é um pouco do Severo Lins, é um pouco dos Araújo, e que se dedicou muito. Muito amigo do meu irmão, um dos melhores amigos do meu irmão, sem dúvida. E meu irmão resumiu um dia, falou, quem que é o Thales para mim? Ele falou, o Thales, tudo que ele fez, ele era bom. Ele sempre foi o melhor. Ele sempre foi o melhor no tênis, dos amigos. Ele sempre foi o melhor no futebol, dos amigos. E no laço não é diferente, Thales. Realmente, você é o melhor do Brasil hoje, no pé. Sem dúvida disso. Se quem se atrever a falar que não é, está entre os 3 melhores do Brasil. Podemos arriscar em os 10 do mundo. Você foi para os Estados Unidos, foi um dos poucos brasileiros que foi para o exterior e levou o nome de Rancharia. Então isso fica para todos os vereadores, o tanto que é importante o esporte, quanto a gente gasta em saúde, quanto a gente gasta em educação, quanto a gente gasta em segurança pública, e o quanto a gente tem que investir no esporte, porque tem muito talento aqui dentro, e às vezes a gente passa despercebido, uma pasta com baixa dotação ainda, de tamanha relevância, mas que fica o alerta para a gente, como à frente do poder público, poder investir realmente no esporte, né, que é mais que necessário. Então, Thales, você tem um mundo pela frente brilhando ainda. Estou lembrando aqui da sucessão, falando, eu vejo a Amanda, a Bia ali, né, fazendo um excelente trabalho no EMAD. Eu vejo a Ju aqui também, que está lá conosco agora. E vejo um centro de especialidade chegando. Às vezes eu acho que é a Gláucia ou a Tereza que está na frente, mas às vezes ela pode estar na sucessão também, né? Então, a gente assinando isso aí num breve, eu tenho certeza que a família Araújo vai estar dentro, porque não tem como tocar aquilo se não falar em saúde agora e não falar da família de vocês. Né? O quanto é importante a Ju, o quanto é importante a Amanda, a Bia, né? O quanto vocês retornaram de volta, né? Quantos vão embora e não voltam mais. Eu fico muito feliz de ter você no time e o quanto a gente vai precisar. Mas sem dúvida, Thales, você é mais do que justa essa homenagem, né? Você é um exemplo para demais atletas que têm Rancharia, que pode acreditar no esporte, né? Você mostra toda a leveza, toda a sinceridade, a pureza que você tem no coração, mas uma coisa eu admiro que poucos atletas de alta performance têm, né? A paciência e a calma. Naquele exato momento, por um milésimo de segundo, define quem é o campeão de uma corrida de Fórmula 1, define quem é o campeão do laço. Né? Por que é um milésimo de segundo para a gente não é nada, mas para um campeão é um milésimo de segundo que importa para ele. E a calma sua de dentro do brete para ver aquele boi sair, acho que eu estava tremendo ali, eu já tinha até caído do cavalo.
mas você estava firme ali para jogar aquela corda e poucos atletas. Eu gosto de ver o tênis, né? Eu vejo quanto o Roger Federer é calmo no jogo, é frio naquele momento mais decisivo, quanto pesa uma raquete de tênis para sacar a última bola, né? O quanto pesa uma corda para ser jogada no último boi, que ali não tem, é você, Deus e o animal naquela hora. Sem dúvida, Thales, parabéns, você é um grande exemplo, mais do que merecido. Fico muito feliz dessa casa homenagear um atleta, né? Quanto tempo a gente não tem homenagem para um atleta aqui dentro e quem realmente está por cima, porque às vezes sai, a gente vai homenagear quem foi, mas quem realmente está no topo da carreira. Eu acho que você vai mais um pouco ainda, quero ver você no Barretão, assistir lá na minha casa, no balneário, o vice, e se Deus quiser, o ano que vem, a corda é nossa, vamos trazer esse prêmio. Obrigado também pelo chapéu no Fundo Social, aquele chapéu está contribuindo para, às vezes, quem você nem conhece, mas está chegando lá, sua tia está lá com a cesta básica pedindo para todo mundo. Já me pediram até um chapéu novo para você, que agora que é o autógrafo do Fernando Sorocaba, do Bruno Marrone e do Thales Araújo aí, para a gente poder fazer mais um leilão, que é muito importante. Então, assim, o quanto você tem contribuído, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você nas suas provas, na sua vida, né, ao lado da sua família, da sua esposa, do seu filho, que é maravilhoso, onde que passa, deixa um amor, um carinho. Se estivesse aqui, estava passando no meio de nós a milhão. Então, fica aqui a minha homenagem a você, a toda a sua família. Contem com o Homero amigo, com o Homero primo e com o Homero prefeito. Tá? A rancharia está de portas abertas para que vocês realmente precisarem. Uma boa noite. Agora sim, presidente. Na qualidade de maior autoridade da noite, convido o senhor presidente, José Vitor de Araújo Biagi, para fazer seu pronunciamento antes da entrega, né, do título ao Thales. Muito obrigado. Achei que o protocolo tinha esquecido do presidente, já fiquei preocupado, mas me concedeu essa honra de falar por último. Muito obrigado. Bom, uma boa noite a todos. Quero começar cumprimentando a mesa composta para essa solenidade na pessoa do nosso homenageado, do Thales, da sua esposa, da Juliane. Agradecer a presença do nosso prefeito Homero, do Miguel. Muito obrigado, viu? Vocês são sempre muito bem-vindos na Casa de Leis. Agradecer aos vereadores, todos eles, sem exceção, que subscreveram comigo esse projeto de decreto legislativo que concedeu o título de cidadão benemérito ao Thales. Muito obrigado. Desejar aqui também uma boa noite aos familiares do homenageado que compõem aqui a nossa galeria, aos nossos munícipes que nos acompanham de suas casas através das redes sociais. Para mim, pessoalmente, é uma grande honra estar concedendo esse título para o Thales. Thales, ele é meu primo, é meu amigo. Fui padrinho de casamento dele, sou padrinho do filho dele. Então, ele e a Juliane têm uma importância muito grande na minha vida, na vida da minha família. Então, estar aqui para conceder esse título a ele é realmente uma honra e um privilégio. Me sinto muito feliz de estar nessa legislatura que está concedendo esse título para ele, mas mais do que isso, de estar presidindo a sessão solene de entrega dessa honraria. Eu separei aqui algumas palavras que eu vou ler brevemente a respeito do título de cidadão benemérito, Thales, para você e para quem nos acompanha de casa, entenderem o quão importante é esse título para o Poder Legislativo. Então, eu vou pedir licença rapidamente aqui. O título de cidadão benemérito é uma das mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo. Ele reconhece rancharienses de nascimento que, por sua trajetória, contribuem de forma relevante para o nome, a imagem e o desenvolvimento da nossa cidade. É um gesto oficial de respeito e gratidão a quem se destaca em sua área de atuação e honra as raízes de rancharia. E eu queria frisar aqui essa última frase: honra as raízes de rancharia. Há muito tempo essa casa não concede o título de cidadão benemérito. Esse ano nós concedemos vários títulos, mas a maioria deles de cidadão ranchariense, que embora tenha a mesma importância, mas o título de cidadão ranchariense é concedido àquele que não nasceu em rancharia. Nós estamos reconhecendo agora como cidadão ranchariense. Não é o caso do Thales. Nós estamos aqui reconhecendo que o filho de rancharia contribui para o crescimento da imagem, do nome ou do desenvolvimento da nossa cidade. E a gente vê isso quando o Thales vai para as provas de laço no Brasil inteiro.
e a gente vê isso quando ele foi, por exemplo, para o Barretos, o maior rodeio do mundo, pelo menos em frequência de pessoas ali, eu acredito, e também nos Estados Unidos, no The American. Então, Thales, essa homenagem a você, ela é justíssima. E mais do que isso, ela é muito simbólica para o nosso município. Quero trazer aqui uma curiosidade, a maioria dos vereadores aqui já sabem, mas Rancharia, ela é o berço do cavalo quarto de milha no Brasil. Os primeiros exemplares dos cavalos quartos de milha chegaram no Porto de Santos, no começo da década de 50, salvo engano, 52 ou 53, e eles foram encaminhados aqui para a rancharia na fazenda Swift King Ranch. E ainda, o primeiro registro de cavalo na BQM também é de um cavalo ranchariense, o Caracolito, no ano de 1957. Então, por conta disso, Rancharia é considerada o berço do cavalo quarto de milha. Então, para nós, o que significa essa homenagem para você, Thales, a simbologia em torno disso tudo é muito grande, porque nós sabemos que você depende e vive pelo cavalo quarto de milha. E eu até quero pedir licença para o homenageado, quebrar um pouco o protocolo, queria falar com o prefeito sobre o potencial turístico que nossa cidade tem em cima disso, Mera. Eu sei que no ano que vem você vai conseguir mais uma grande vitória na sua gestão, que é trazer aqui para a rancharia a feira de máquinas agrícolas usadas e seminovas. Eu sei que você vai conseguir mais essa conquista para o nosso município. E talvez fosse o momento também de nós voltarmos a considerar grandes provas de team rope, grandes provas de 3 tambores, talvez de apartação, talvez de rédeas, né, prova de cronômetro para o cavalo quarto de milha. Eu sei que isso ia engrandecer muito o nosso município e fica aqui a sugestão. Thales, vou voltar para a homenagem agora. Eu fico muito confortável em falar em nome de toda a família Araújo, do quanto nós admiramos você. Todos os vereadores que aqui passaram foram irretocáveis em dizer da sua dedicação, em falar a respeito das suas vitórias. Nós estivemos com você tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Admiramos as renúncias que você fez, admiramos todo o esforço que você dedicou em uma vida inteira para esse esporte, mas mais do que isso, muito mais do que isso. Eu me sinto muito confortável de falar pela família Araújo o quanto nós admiramos a pessoa que você é, o homem, o ser humano que você se tornou, o filho, o pai, o irmão, o esposo, o primo e o sobrinho. Então, sinceramente, Thales, é uma honra para nós, para mim, pessoalmente, estar concedendo esse título hoje para você, porque eu conheço a pessoa que você é, eu sei o quanto você merece. Fica aqui os meus parabéns, eu tenho certeza que Deus tem reservado para você muitas coisas grandes ainda, e nós estamos muito felizes. Hoje você deixa, não só a nossa família, mas hoje, de fato, você deixa toda a população ranchariense muito feliz, porque nós sabemos que é um título mais do que justo. E para encerrar, eu quero também reconhecer todo o esforço da Ju. A gente sabe que não é fácil, não foi fácil, não é ainda, né? Ser esposa de um atleta. Por diversas vezes o Thales não esteve presente em datas festivas, né? Então, obrigado, Ju, por tudo que você fez dentro da nossa família e pelo casal e pela família que você formou junto com o Thales. Essa homenagem é para você também. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Chegamos agora, após o pronunciamento de todos, ao momento, ao ápice dessa sessão. É o momento em que eu convido o nosso presidente desta Casa de Leis, José Vitor de Araújo Biagi, para que venha à frente, junto com o homenageado Thales, para fazer em nome de toda a Casa de Leis, de todos os vereadores e vereadoras, a entrega de uma placa que simboliza a concessão do título honorífico de cidadão benemérito do município de Rancharia. Lembrando que esse título foi concedido após aprovação em plenário por unanimidade.
Thales está vestido de cowboy, porque a empresária dele me ligou, a Fernanda, e perguntou, ele vai como, tia? Falei, bom, na Câmara, traje a rigor, né? Vai de paletó e gravata, mas não vai combinar muito com ele, então ele vai de cowboy. E aí ele fez uma mescla aí. Bom, chegou a hora de ouvirmos o homenageado da noite, Thales Maia de Araújo, também jornalista, primeiro aluno da faculdade, trabalhou na rádio aqui em Rancharia, mas acabou, por motivos já aduzidos aqui, se dedicando ao esporte e ao treinamento de animais. Thales, a palavra é sua. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a todos pela presença, o pessoal que está assistindo, as autoridades aqui presentes. Foram tantos discursos aí falando bem de mim que se for 10% de tudo que vocês falaram, eu já sou um cara feliz, tá? Receber esse título de cidadão benemérito de Rancharia é uma honra que eu levo com muito orgulho. Eu nasci aqui, eu cresci aqui e sempre carreguei essa cidade como parte fundamental da minha identidade. Por isso, esse reconhecimento tem um valor muito especial para mim. Tá? Eu sempre fui um cara que, das vezes que saí de Rancharia, sempre tive a intenção de voltar. Então, o meu lugar é aqui. Formalmente, eu agradeço ao presidente da Câmara, José Vitor, meu primo, pela condução dessa sessão, e também aos vereadores que aprovaram essa homenagem, Alderi Cláudio Vieira, Maria Helena Briano, Diego Aparecido Marques das Flores, Rogério da Costa Melquiades, Ediclei Souza Ferreira Magalhães, Thales Henrique Gabriel Pereira, Jair Pacífico Júnior, Vanila Ali, Lucas Aparecido, Magalhães Leite e Washington Ferreira de Souza. Agradeço também ao prefeito Homero, ao vice Miguel pela presença. E queria dizer que esse título reafirma a importância de trabalhar com propósito e dedicação. Dedicação essa que sempre foi o pilar das minhas maiores conquistas. Como laçador profissional, percorri os 4 cantos desse país e nesse ano me tornei também um cowboy internacional ao competir nos Estados Unidos, sempre levando o nome da nossa cidade por onde passei. Quero agradecer especialmente a minha família, que sempre esteve ao meu lado, nas vitórias, que todo mundo vê, mas também nas derrotas. Minha mãe, pelas orações e incentivo. Eu achei que eu não fosse chorar, mas está difícil. Minha esposa, que segura as pontas das minhas muitas ausências. Meus filhos, Noavi e João Guilherme. Minha irmã Fernanda, meu cunhado Rodolfo. Meus tios e meus primos, que são a minha base. Quero agradecer também aos colaboradores do meu CT, aos meus patrocinadores, aos meus clientes, nominalmente ao Breno, que está aqui também, é um amigo, e ao Rancho Quarto de Milha por todo o suporte que me deu durante toda a minha trajetória. E por último, faço um agradecimento especial ao meu pai, por sempre estar ao meu lado, por acreditar em mim muito mais do que eu mesmo, me apoiando e tornando o meu sonho possível. O seu incentivo fez toda a diferença. E dessa forma eu recebo essa homenagem com responsabilidade, respeito e compromisso de continuar levando o nome de Rancharia por onde eu estiver. Muito obrigado.
nobres vereadores, público presente, mesa diretora, perceberam, né? Chegando ao final dessa sessão, o quão importante é a concessão de um título dessa envergadura para um cidadão ranchariense que leva o nome de rancharia, e rancharia é conhecida, hein? Eu vou quebrar mais uma vez o protocolo, presidente, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, e vou dizer, quando o Thales estava lá em Barretos, um monte de amiga minha que estava lá e começou a ver rancharia, rancharia, eles não sabiam ainda que era o Thales, e começaram a mandar mensagem, a hora que viram o Thales, todo mundo torcendo, e é isso, né, o Thales, por obra de Deus, foi vice-campeão, mas a média dele foi uma média altíssima, né? Nesse esporte, quando você lança com maior rapidez, o sucesso está aí. E o Thales é focado mesmo. E eu queria pedir aqui, prefeito, está sendo feita uma análise pela sua equipe técnica. A gente precisa modernizar o nosso esporte e criar um fundo, vai chegar aqui para vocês, o pessoal já está estudando isso, um fundo do esporte, como tem os outros fundos, para que aqueles que quiserem patrocinar atletas como o Thales e outros, façam doações, porque o imposto de renda permite isso, aí esse dinheiro vai carimbado, é aprovado pelo respectivo conselho, tá? Que já estão, a equipe técnica já está trabalhando nisso, então vocês vão receber, e nós poderemos, né, usar o dinheiro, se não me engano, até 6% do que a pessoa vai pagar de imposto de renda, ela pode falar, não, quero investir no Thales através de um projeto, ou no João, ou no José. Então, nós precisamos incentivar, prefeito, vice, essa parceria, né? Você deixa de pagar imposto, a gente tem visto muito isso ultimamente, através da criação de institutos e etc., vai para o fundo do esporte e, através de uma lei bem clara, transparente, atletas, né, de esportes que eu vou denominar atípicos, que não são. O Thales, ele teve uma postagem dele que deu 2.300.000 visualizações. Um filho de rancharia, como ele, já tivemos Polaco, Swing, Paulinho e tantos outros atletas. Nós precisamos nos organizar. Nem tudo é dinheiro público, gente. Existe um incentivo ao esporte, como tem em outras áreas. Então, fica aqui, Homero, Miguel, que possamos incentivar. Já vou fazer mais um pedidinho, né? Já pedi do Fernando Sorocaba, do Bruno Marrone, mas o Thales aí vai me trazer uma fivela, um chapéu, né? Que eu estou precisando fazer recursos, porque agora, nobres vereadores, acabou tudo o meu dinheiro. Eu já estou sem dormir. Lá no fundo, o fundo é aquele que socorre todo mundo. Então, nós tivemos um trabalho. A cidade passa por o Brasil passa por um momento de recessão e nós temos atendido lá, cadastrado com visita, em torno de 500 famílias mês, incluindo a Gisei e Gardênia. E eu já pedi para a Fabi, nós vamos trabalhar muito e contar com vocês. Eu sei que muitos de vocês colocaram um dinheirinho lá para o fundo. Nós queremos atender mensalmente, a partir do ano que vem, a Gisei e Gardênia. Já pedi para o prefeito. Nem nós tínhamos noção de quão difícil está para uma boa parcela. Na pessoa da Ju e da Amanda, eu quero cumprimentar também. Todo o grupo do EMAD, eu tenho falado, era um sonho nosso, porque meu pai foi acamado. Só eu sei, como quem passou por isso, que é ter um ente querido acamado e quanto custa. Né? Então, esse foi um trabalho que a secretária de saúde, a Valéria, junto com a Amanda, junto com as meninas lá, tem feito. Eu acho importante levar essa informação agora. Nós estamos atendendo, né, Ju? Vem dobrando esse número. Eu falo para a Valéria e para o prefeito que talvez tenhamos que, no futuro, ter 2 equipes e dar esse suporte. Porque, além de você passar um momento, às vezes você não tem como. Queria, só para finalizar, repetir. Quando meu pai ficou na UTI, morre, não morre, e ele veio, aí o médico chamou lá eu e o Fernão, veio com uma lista, lembra, Fernão? Colocou do lado da ambulância e falou, mas tinha uns 40 itens para a gente decorar em 5 minutos. Eu falei, vixe, não vai dar. Peguei o telefone, liguei e falei, Teovina, pelo amor de Deus, interna meu pai aí, até nos organizarmos. E nós somos uma família que temos uma estrutura.
A Tereza é enfermeira, tem médicos, e quem não tem? Então, em nome da Ajuda, Amanda, eu quero cumprimentar. E a doutora Beatriz é psiquiatra. E ela está fazendo, a pedido meu, elas voltaram, a pedido do Homero, ela está fazendo um trabalho com as crianças atípicas, com as mais diversas patologias, inclusive autismo. Nós tínhamos mais de 300 laudos parados. Então, é um trabalho de formiguinha que ninguém vê, mas dentre todos na área da saúde que são fundamentais, né, esses eu trago com carinho especial, e vocês, quando aprovam as coisas aqui, nobres vereadores, vocês contribuem para fazer a diferença daqueles que mais precisam. Aproveito o ensejo agora, como presidente do fundo, para agradecer a vocês, porque tudo que nós pedimos, vocês aprovaram. Muito obrigada, viu? Não foi para mim. Eu sou a pessoa que eu entro agora, o povo sai correndo, porque ó, eu estou com a bolsa cheia de pizza para vender. Olha, é pizza. A Vanilla sai correndo. Almoço da Independência, mas eu não peço para mim, gente. Eu peço para aqueles que mais precisam, né? Agradeço ao Vitor por essa honraria de estar aqui, né? Fazendo o serviço protocolar para o meu sobrinho, para o Thales. O Thales, realmente, ele é o mais esperto de todos lá na minha casa, porque ele parece bonzinho, mas ele é mais inteligente que todo mundo. Ele nunca respondeu, ele sempre foi um menino. Eu vi o Thales uma vez nervoso, batendo as botas e a fivela, pequenininho, da idade do João, depois nunca mais. E o Vitor era o que apanhava, né? Porque tem uma língua que não para na boca, é mentira? Mas o que a gente leva de verdade, gente, é a família. Porque tudo passa, né? E agradecendo essa oportunidade, antes de devolver a palavra para você, José Vitor, e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui e dizer a vocês, já estive sentada aí por 16 anos consecutivos. Sorri, chorei, aprendi muito. Entrei uma pessoa e saí outra. Ninguém passa imune à experiência de representar uma comunidade. Muitas vezes nós somos injustiçados, xingados, ofendidos, mas aguenta firme. O importante é ter foco e sair na cidade e ver o povo feliz. Não pelo Homero, não pela Gláucia, né? Nós somos todos efêmeros, passageiros, mas pela comunidade que trouxe vocês aqui. Então, parabéns pelo trabalho. Eu sei que a luta é árdua, eu sei que não é um trabalho muito valorizado, né? Porque o brasileiro não gosta de Câmara, seja de vereador, seja estadual ou federal. Essa é a verdade. Pode pintar a cidade de ouro, é natural, mas cumprimentá-los pelo trabalho. Cumprimentar o prefeito, o Miguel, o Tarzan, Vitor, e dizer, Thales, que Deus abençoe, que a sua empresária tenha muito sucesso, né? É médica travestida aí de empresária, trouxe o André e os meninos para divulgação e espero que Rancharia esteja no melhor de todos os lugares, porque nós somos pequenininhos, mas nós somos bons, viu, gente? Nós somos 4ª renda per capita e o 6º em tensão territorial. Falo, não é à toa que nós temos Magazine Luiza, Loja 100, Drogaria, Drogazil, e tantas redes aqui. Rancharia, como disse Jorge Lima, tem muito mais poder do que nós imaginamos. Obrigada. Boa noite. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Caminhando para o encerramento, eu agradeço a colaboração da nossa convidada, a doutora Gláucia, pelo protocolo realizado. Agradeço também a presença de todos, os familiares, amigos do homenageado, comunidade, autoridades locais e todas as pessoas que nos honram com as suas presenças. Sejam todos sempre muito bem-vindos a essa Câmara Municipal. E, por fim, exatamente às 20h58, eu declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos.